Nos últimos anos, poucas medicações geraram tanta curiosidade quanto o Ozempic. Tem gente chamando de injeção milagrosa. Outros dizem que é perigoso. E muita gente ainda acredita que ele simplesmente tira a fome. Mas a verdade é muito mais interessante e muito mais complexa. Porque o Ozempic não age apenas no estômago. Ele altera sinais hormonais, conversa diretamente com o cérebro, modifica o controle glicêmico, interfere na velocidade da digestão e até impacta regiões ligadas ao prazer alimentar. E isso ajuda a explicar por que algumas pessoas emagrecem muito, enquanto outras passam mal, recuperam peso ou criam expectativas irreais. Hoje você vai entender como essa medicação funciona de verdade, o que a ciência já descobriu, os riscos, os benefícios, quem pode usar, o que acontece no corpo durante o tratamento e por que os médicos estão chamando essa classe de medicamentos de uma das maiores revoluções da medicina metabólica moderna. O Ozempic é o nome comercial da substância chamada semaglutida. Ele pertence a uma classe de medicamentos conhecida como agonistas do receptor de GLP-1. Parece complicado, mas o conceito é mais simples do que parece. Nosso intestino produz naturalmente um hormônio chamado GLP-1 depois que comemos. Esse hormônio ajuda o corpo a liberar insulina, controlar o açúcar no sangue, reduzir o apetite e avisar ao cérebro que já estamos satisfeitos. O problema é que o GLP-1 natural dura poucos minutos no organismo. A semaglutida foi desenvolvida para imitar esse hormônio, só que de forma muito mais potente e duradoura. Ou seja, o Ozempic engana o corpo biologicamente, simulando um estado de saciedade prolongada. E isso muda completamente a relação da pessoa com a comida. Essa é uma das partes mais fascinantes. Muita gente acha que o Ozempic funciona apenas porque fecha o estômago. Mas estudos mostram que ele age fortemente no sistema nervoso central, principalmente no hipotálamo, uma região cerebral responsável pelo controle da fome e do gasto energético. Na prática, o cérebro passa a receber sinais mais intensos de saciedade. E algo ainda mais curioso acontece. Muitas pessoas relatam redução do chamado food noise, o barulho alimentar. Aquela sensação constante de pensar em comida, beliscar sem fome, abrir a geladeira várias vezes ou sentir desejo intenso por doces. Isso acontece porque o medicamento também parece influenciar circuitos de recompensa ligados à dopamina. É por isso que alguns pacientes dizem coisas como: "Pela primeira vez na vida eu consigo parar de pensar em comida." E isso é extremamente relevante do ponto de vista científico, porque obesidade não é apenas falta de força de vontade. Existe uma forte participação hormonal, neurológica e metabólica. O emagrecimento acontece por vários mecanismos ao mesmo tempo. Primeiro, a pessoa sente menos fome. Mas não é só isso. O estômago também demora mais para liberar os alimentos para o intestino. Resultado, a saciedade dura muito mais tempo. É como se a refeição rendesse mais. Isso ajuda muito pessoas que sentem fome logo após comer. Além disso, quando a glicemia sobe menos rapidamente, também existe menor oscilação de energia e menos compulsão alimentar. Muitas pessoas percebem menos ataques de fome, menos vontade de doces e menos episódios de exagero. Com o tempo, algumas pessoas passam a consumir naturalmente menos calorias, sem sentir o sofrimento intenso de dietas restritivas tradicionais. Mas o mesmo mecanismo que ajuda no emagrecimento pode causar efeitos colaterais. Os mais comuns são náusea, refluxo, sensação de estômago parado, vômitos, prisão de ventre, diarreia, gases e azia. E tudo isso tem explicação fisiológica. O corpo literalmente desacelera o trato gastrointestinal. Em algumas pessoas, essa adaptação acontece bem. Em outras, o sistema digestivo sofre mais. Além disso, existe um erro muito comum: comer igual antes. Muita gente inicia o medicamento, mas continua ingerindo refeições muito pesadas, gordurosas ou volumosas. Só que o estômago agora esvazia mais lentamente.
Resultado: a comida permanece mais tempo parada ali. Isso aumenta muito o enjoo, refluxo, sensação de empachamento e mal-estar. E sim, existem riscos, como qualquer medicação potente. E aqui é importante separar informação científica de sensacionalismo. Os eventos graves são menos comuns, mas precisam ser conhecidos. Entre os principais riscos estudados estão pancreatite, problemas na vesícula, desidratação por vômitos intensos, perda excessiva de massa muscular, hipoglicemia em alguns contextos e possível piora de gastroparesia. Além disso, pessoas com histórico específico de alguns tumores endócrinos geralmente precisam de avaliação cuidadosa. Por isso, acompanhamento médico é fundamental, especialmente porque muita gente está usando essas medicações sem avaliação adequada. E existe uma coisa que muita gente ainda não entende sobre emagrecimento. O Ozempic não derrete gordura magicamente. Ele facilita um déficit calórico, ou seja, a pessoa come menos. O problema é que, sem estratégia adequada, o corpo pode perder músculo junto, e isso muda completamente o resultado final. É por isso que médicos e nutricionistas insistem tanto em proteína adequada, musculação, atividade física, sono e hidratação. Porque emagrecer não significa apenas perder peso na balança. A composição corporal importa. 2 pessoas podem perder 15 quilos, mas uma perde principalmente gordura, enquanto a outra perde músculo e metabolismo. Outra questão muito discutida atualmente é o chamado efeito sanfona. Quando a pessoa interrompe a medicação sem mudança de hábitos, parte do peso pode voltar, porque os mecanismos biológicos da fome retornam. Em muitos casos, o apetite aumenta novamente, a saciedade diminui e o cérebro volta a responder mais intensamente à comida. É exatamente por isso que obesidade hoje é vista como doença crônica por muitas entidades médicas, assim como hipertensão ou diabetes. Em alguns pacientes, o tratamento pode precisar ser prolongado. Originalmente, a semaglutida foi desenvolvida para diabetes tipo 2, mas os estudos sobre emagrecimento mostraram resultados tão expressivos que surgiram versões específicas para a obesidade, como o Wegovy. Hoje, essas medicações estão mudando protocolos inteiros de tratamento metabólico, inclusive em áreas como cardiologia, endocrinologia, hepatologia e medicina da obesidade. Alguns estudos já demonstram benefícios além da perda de peso, incluindo melhora da resistência à insulina, redução da inflamação metabólica, melhora da gordura no fígado, melhor controle glicêmico e até redução de risco cardiovascular em determinados grupos. E talvez isso seja apenas o começo. Novos medicamentos já estão sendo desenvolvidos com ação ainda mais potente, como a tirzepatida, conhecida comercialmente como Mounjaro. Ela atua em múltiplos receptores hormonais ao mesmo tempo, e os resultados de perda de peso observados em estudos têm impressionado a comunidade científica. Alguns pesquisadores acreditam que estamos entrando em uma nova era da medicina metabólica, uma era em que a obesidade começa a ser tratada de forma muito mais biológica e menos moral. O Ozempic não é milagre. Também não é vilão. Ele é uma ferramenta médica poderosa. Mas como toda ferramenta poderosa, precisa de contexto, acompanhamento e expectativa realista. Porque emagrecimento saudável não depende apenas de perder peso rápido. Depende de preservar saúde, massa muscular, metabolismo e qualidade de vida no longo prazo. E talvez a maior lição que essas medicações estejam trazendo seja justamente essa. Nosso corpo não funciona apenas na base da força de vontade. Hormônios, cérebro, sono, estresse, intestino, metabolismo e comportamento estão profundamente conectados. E entender isso muda completamente a forma como enxergamos obesidade e saúde. E eu quero saber sua opinião. Você acredita que medicamentos como o Ozempic representam um avanço revolucionário da medicina?
Ou acha que ainda existem muitas dúvidas sobre os impactos no longo prazo? Comenta aqui embaixo. Um abraço e se cuidem!